Carlos Roberto, né? Ele é professor da Universidade Federal de Alagoas, engenheiro civil, tem mestrado e doutorado em recursos hídricos e saneamento ambiental do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele vai, então, expor para nós como foi o desenvolvimento da ferramenta. Então, com a palavra, professor Carlos Roberto, por favor. Olá, boa tarde. Primeiro eu queria saber se vocês estão vendo a apresentação. Estão me escutando bem? Alô? Sim, não estamos vendo a apresentação ainda. Estamos vendo a tela do Teams. Agora sim, agora sim. É porque tem um delay, mas agora eu acho que foi. Agora sim? Tranquilo? Tá. Então, primeiro eu queria dar boa tarde a todos, agradecer o convite. Dar boa tarde e agradecer também em nome da Brandini, de todos que organizaram o evento, da professora Suzana, do Clênio, que acabou de apresentar. Queria estender a minha boas-vindas a todos também. E eu vou tentar fazer uma rápida apresentação desse sistema de suporte à decisão que a gente implementou na PAC e também está sendo implementado na SEMAR e que faz parte de um sistema maior que a gente está desenvolvendo, que é o Sistema Integrado para a Gestão de Águas. A gente denominou ele de SIGA. Então, dentro do SIGA existe a ferramenta de suporte à decisão de outorgas. E aí eu queria que, primeiramente, a gente entendesse um pouco, tivesse essa visão geral, né, do sistema como um todo e exatamente dessa ferramenta de suporte à decisão que eu vou fazer uma demonstração nos 10 minutos finais. Bom, primeiramente, queria dizer que a gente tem um time no nosso laboratório que está exatamente na interface da engenharia com a computação, engenharia de recursos hídricos e a computação. Então a gente vem, eu junto com o professor Christopher Souza, a gente vem formando estudantes exatamente nessa linha. Por quê? Porque a gente viu que existe uma necessidade muito grande de desenvolvimento de ferramentas de gestão de águas aplicadas para resolver problemas nos órgãos gestores. E apenas com o conhecimento apenas de computação, esses profissionais eles têm dificuldades de enxergar exatamente o que acontece na prática nesses órgãos gestores de recursos hídricos, porque não existe nenhum conhecimento, né, da área de engenharia de recursos hídricos. Enquanto a turma de engenharia também são poucos que têm formação na interface de computação. Então a gente vem ao longo de vários anos, né, com essa preocupação de formar uma equipe e finalmente a gente tem uma equipe muito bem capacitada nessa interface e que está sendo possível nesses últimos anos desenvolver esses produtos e como vou mostrar para vocês na sequência. Bom, primeiro eu vou dar uma visão geral do SIGA. O SIGA é o Sistema Integrado de Gestão de Águas. Ele se apresenta como uma única solução escalável, customizável. Escalável por quê? Porque a gente pode oferecer para o órgão gestor de recursos hídricos um sistema modularizável, ou seja, a gente pode entregar um módulo inicialmente e aí vai acoplando os módulos na sequência, né, em pequenos convênios. A gente sabe que existe uma capacidade limitada, né, em função dos recursos do Progestão em formar convênios. E isso dificulta a contratação de um sistema de informações de recursos hídricos, porque esse sistema ele é composto por vários módulos. Então existe uma grande dificuldade, né, de ter o recurso do Progestão ser aplicado para contratação integral de um sistema de informações de recursos hídricos. Então, o que é que a gente pensou? Vamos então desenvolver uma ferramenta modularizada por conta dessa limitação dos órgãos gestores. Então a gente pode oferecer módulos específicos e a partir de alguns convênios, né, a gente conseguir implementar um sistema de informações de recursos hídricos no órgão gestor. Então ele é o único que se apresenta
que tem essa característica escalável do ponto de vista de ser modularizável e também escalável do ponto de vista de uso múltiplo por várias pessoas, vários usuários, que eu vou mostrar para vocês também. Bom, o sistema também ele é centrado no desenvolvimento customizado de acordo com os interesses dos usuários. Então o Clênio destacou muito bem na fala dele que todo esse processo de desenvolvimento ele ocorreu dentro de um ambiente de permanente troca de conhecimento. Desde a primeira semana de convênio, a equipe de desenvolvimento se reunia com a equipe técnica da APAC para exatamente oferecer a melhor ferramenta possível para esses técnicos. Então esse é um compromisso, né, que a gente tem, que a gente coloca como base no nosso laboratório, desenvolver ferramentas customizadas, apoiadas exatamente no interesse do usuário e, obviamente, apoiada também em segurança de dados, né, com todos os conceitos da engenharia computacional. A gente tem na equipe, né, um pessoal que nos ajuda muito, né, professores da área de computação, que dá todo esse suporte do desenvolvimento, né, de quais as ferramentas computacionais que a gente precisa utilizar para os projetos, e isso é muito válido. Então, no final, sai um produto de muita qualidade. Bom, o SIGA ele é composto por esses módulos aqui que vocês estão vendo. Tem esses módulos aqui, e eu vou destacar hoje o módulo de outorgas, o módulo de gestão de outorgas, que é esse aqui. Mas também existem vários outros módulos, né, como de segurança de barragem, o módulo de SIG, o módulo de monitoramento hidrometeorológico, de fiscalização, qualidade de água, o módulo financeiro, com toda a parte de balanço financeiro. Então, toda essa parte aqui todos esses módulos faz parte aqui desse conjunto, né, que é o front-end, que se comunica com esses usuários. Então a gente tem o denunciante para a parte de fiscalização, o requerente, que é o usuário de outorga, o gestor, o analista e o técnico em campo, aqueles que usam também os aplicativos que a gente também desenvolve aqui, como a professora Suzana falou. A gente está desenvolvendo agora, né, nesse convênio, no convênio atual com a APAC, um aplicativo para fiscalização que faz parte do módulo de fiscalização, certo? Então a gente também desenvolve essas ferramentas personalizadas. O front-end ele se comunica com o back-end, então esse banco de dados estruturado que o Clênio comentou na apresentação dele, a preocupação foi muito grande em fazer toda essa estrutura, mas pensando não só na estruturação para atender especificamente, né, a APAC, mas também para se comunicar com outros sistemas, como por exemplo o CNA, o Sistema de Informações Nacional de Recursos Hídricos, a ANA. Então a gente se preocupou muito nessa integração também com outros sistemas. Então, sistemas da ANA, e também uma característica muito importante do nosso sistema é que a gente se preocupou na integração com o Sistema Estadual de Informações. Então hoje, como o Clênio colocou na apresentação, os processos, né, eles são abertos, né, através do e-mail, gera o protocolo, e a gente vem desenvolvendo no próprio módulo de gestão essa integração com o Sistema Estadual de Informações para fazer essa criação do processo SEI de forma automática, ou seja, ao invés do gestor e do analista usar o nosso sistema e o SEI, não, só aí o gestor e analista eles vão usar só um único sistema que vai abrir o processo no SEI, vai acompanhar o processo no SEI, vai fazer as notificações, os comunicados, né, para os gestores e os analistas, o requerente, né, qual é a fase que está o processo. Então fica tudo muito transparente e tudo muito integrado. Esse é o objetivo que a gente está aplicando, né, e eu vou mostrar para vocês logo mais. Especificamente no módulo de gestão de outorgas, a gente separou em três grandes subsistemas, vamos dizer assim. Um subsistema que recebe o pleito de outorga através de um portal eletrônico, então ele tem a parte
de requisição. Então o usuário ele faz o login, ele se cadastra no sistema, faz o login e ele faz a requisição, né, desse pleito de outorga através do portal eletrônico, ou seja, todo o processo ele já entra de forma digital desde o início. Depois a gente tem um subsistema que é o subsistema de gestão de processos de requisição integrado ao Sistema Estadual de Informações, como eu falei para vocês, certo? Então, toda a parte de validação dessa documentação recebida pelo requerente, ela é inicialmente analisada e validada pelos os gestores antes de abrir o processo no SEI. Uma vez validada, o próprio sistema ele já abre o processo no SEI e vai acompanhando e vai notificando toda essa parte processual, de trâmite processual. E o terceiro subsistema é a análise técnica então dos pleitos de outorga usando o sistema de porta-decisão, que é o que eu vou dar uma ênfase aqui na apresentação de hoje, que é o que está sendo aplicado na APAC, que é o que está sendo aplicado também na SEMAR. Então é um sistema, vejam que nesses convênios, tanto com a APAC como com a SEMAR, o convênio ele foi restrito exatamente no sistema de porta-decisão em função da APAC, né, já ter encaminhado uma licitação para contratação do sistema de informações de recursos hídricos, e aí dentro desse edital não contemplava o sistema de porta-decisão. Então o que é que a gente pensou? Esse sistema ele precisa se comunicar com o sistema de informações de recursos hídricos também no futuro. Então já pensamos também nessa integração. Então o sistema ele não funciona de forma isolada. Ele já está prevista essa integração, né, com um futuro sistema de informações de recursos hídricos da APAC. E aqui na SEMAR o pensamento já na próxima etapa já colocar esses dois subsistemas aqui já integrado com o sistema de suporte à decisão aqui desse primeiro convênio. O sistema de suporte à decisão de outorgas, hoje ele tem 3 módulos, é o módulo de outorgas superficiais, subterrâneas e o de qualidade de água. Esses 3 módulos, eles são módulos integrados, ou seja, as outorgas subterrâneas, elas podem afetar a disponibilidade hídrica superficial. Então, toda a parte de modelagem do efeito das captações subterrâneas na disponibilidade hídrica superficial também já foi contemplado nesse sistema de suporte à decisão. Então, é uma ferramenta que difere um pouco, né, das ferramentas que já estão implementadas e existem por conta dessa integração dos efeitos, né, de outorgas subterrâneas, por exemplo, o efeito da qualidade também, por exemplo, dos lançamentos de efluentes, e aí a gente gera uma vazão de diluição, né? A gente sabe que gera uma vazão de diluição que vai afetar na disponibilidade hídrica. Então toda essa parte também é integrada, esses 3 módulos integrados. Usa a mesma base, única base, incluindo toda a parte de autobacias pré-processadas. Eu vou fazer uma demonstração também. A gente usa toda essa parte da ANA, das autobacias, então já essa integração ela já foi feita, certo? Com a base da ANA. E tem uma grande agilidade, né, no processo de tomada de decisão. Nessa fase de análise técnica, né, o sistema de suporte à decisão ele é de uso exclusivo do analista de outorgas. Então, o que é que a gente vem notando? Que, em média, a gente consegue emitir da entrada da requisição de outorga até a emissão do relatório, o sistema ele leva em torno de 15 minutos para isso. Então, para fazer a emissão de um parecer automático, né, que já sai um PDF para já dar de entrada no sistema de informações, no Sistema Estadual de Informações, no SEI. Além, né, como eu falei, a emissão automática do parecer. Bom, eu vou fazer agora rapidamente uma demonstração do sistema. Eu vou sair aqui, só para a gente ver aqui inicialmente, né, a cara dele. Aqui é a tela de entrada, né, do Sistema Integrado de Gestão de Águas. Então os usuários aqui eles podem fazer o cadastro. Nessa telinha aqui tem pessoa física, pessoa jurídica, tem um cadastro, né, para tanto pessoa física e jurídica. Uma vez cadastrado, ele pode então
fazer o login no sistema. Eu vou fazer o meu login aqui. Vocês observam a minha função aqui está como gerente, né? Então, o próprio gerente, em função dos cadastros dos usuários, ele já tem uma tela de gerenciamento desses usuários, onde ele vai dizer se o usuário ele é funcionário ou não, e se ele tem um papel de gerente. O papel de gerente ele tem um papel que dá atribuições um pouquinho maiores, né, aqui dentro do sistema. Então ele vai ver algumas funções a mais, principalmente na parte de gerenciamento de requisição de outorgas e também de processos relacionados ao módulo de fiscalização. Então, como eu falei para vocês, né, então tem vários módulos, né, módulo de gestão financeira, módulo de SIG aqui, a gente pode ver, colocar camadas, regiões hidrográficas, as outorgas, consultar as outorgas. Então tem vários módulos já funcionando, a parte de fiscalização, processos de denúncias, visitas, tudo dá para ser gerenciável aqui, mas eu vou focar hoje no módulo de gestão de outorgas. Então esse é o subsistema de gestão de outorgas, e dentro desse subsistema a gente tem a parte de entrada de pleitos, né, que seria essa entrada aqui para fazer novas requisições, onde a gente tem a opção de fazer uma nova outorga, uma nova requisição ou uma renovação. Aqui, como o Clênio falou, existe, né, a tipologia de modalidades e finalidades de uso. Então a gente tem aqui captação superficial e os usos, né, em função da modalidade, a gente vai atualiza aqui. Eu vou só andar um pouquinho para frente para a gente só ver aqui a parte do sistema. Aqui eu vou inserir alguns dados, né, para a gente só visualizar aqui a entrada, aqui, ó, o nome do empreendimento, sei lá, vou colocar aqui usina Cururipe, vou colocar aqui um CPF. Certo? Então aqui tem toda a parte de automação, preenchimento do endereço. Aqui na parte de definição da coordenada, o local, né, da outorga, a gente pode selecionar aqui uma coordenada através do próprio mapa. Então já vai ficar aqui um pontinho, né, no mapa, qual é o nome do rio, qual é a bacia hidrográfica montante. Então a gente pode também caracterizar a fonte hídrica, o nome da bacia, o nome do município, o nome do rio. Então a gente pode ir atribuindo aqui e essas informações são muito importantes, né? Informação do projeto, vazão captada a cada mês, uso de horas por dia, uso de dias por mês, sistema de bombeamento. Em função do tipo de uso, você vai precisar preencher informações específicas, né? No caso aqui, essa requisição de outorga para irrigação, então vou ter campos específicos aqui para irrigação, cultivo, método, então tudo isso pode ser preenchido. Bom, eu vou pular essa etapa, né, de envio de requisição, porque eu já tenho algumas requisições aqui cadastradas, e aqui a gente vê uma opção que é gerenciar, que é de exclusivo, uso exclusivo para o papel de gerente, que vocês estão vendo aqui, papel de gerente, vai ter essa opção de gerenciar, e aqui a gente vê todas as requisições de outorgas que estão dentro do sistema, e aqui o gerente ele vai poder gerenciar todas essas outorgas. Então a gente vê as outorgas enviadas, as que recém foram enviadas, aqui estão em fase de análise, e com as ações aqui a gente pode visualizar os dados de outorga e tudo mais. Bom, existem vários estados, né, para uma requisição de outorga. Na entrada do pleito, quando o requerente ele envia, ele entra com status de enviada. E aí o gestor ele recebe aquela requisição enviada, e ele vai atribuir aquela requisição para ele ou para outro funcionário, para fazer uma análise prévia para ver se aqueles dados estão corretos. Caso aqueles dados estejam incorretos, ele pode emitir uma revisão, e aí volta para o requerente antes de abrir o processo no SEI, para que minimize, né, o impacto de processos abertos no SEI, para dar respostas. Bom, e aí o processo ele vai tramitando, abre-se, né, o próprio sistema ele cria o processo no SEI, e aí chega nessa fase aqui de análise técnica, tá? Essa fase de análise técnica, onde o analista ele recebe uma notificação que
um determinado pleito ele chegou nessa fase de análise, e aí ele entra então aqui no sistema de suporte à decisão para fazer a análise técnica desse pleito. E é exatamente o sistema de suporte à decisão, né, essa carinha que vocês estão vendo, que está sendo aplicada na APAC e na SEMAR agora. Bom, o sistema ele se conecta com o banco de dados, né, do sistema do SIGA, né, do Sistema Integrado de Gestão de Águas, através do mesmo da autenticação. Eu vou usar aqui o meu login e senha, eu me autentiquei aqui, que vocês estão vendo, estou autenticado. E aqui a gente pode abrir os processos, os projetos, né, que foram desenvolvidos aqui para o Estado. Antes de abrir um processo, eu queria só fazer uma demonstração aqui para mostrar para vocês que o sistema ele tem base um SIG, ele é todo baseado em SIG, certo? Então a gente vê aqui, a gente pode importar as camadas, importar rastros, enfim, toda a parte de gerenciamento, de edição das ferramentas a gente pode fazer aqui. Deixa eu aumentar aqui a espessura do contorno para a gente visualizar. Bom, aqui eu vou fazer uma demonstração de um recorte de uma bacia hidrográfica de forma automática através da base de dados de autobacias. Então eu, como base aqui, eu estou tomando as bacias do CELM, né, que seriam as bacias aqui que fazem parte do sistema de drenagem dessas lagunas, a Laguna Mundaú e Manguaba. E aqui eu vou fazer uma delimitação automática de forma simples e rápida para construir um projeto. Então, através dessa ferramenta de delineamento por autobacia, eu posso selecionar a coordenada do exutório. Eu vou selecionar esse pontinho aqui, ó, vocês estão vendo aqui o pontinho vermelho. Cliquei no mapa, selecionei, e aí o sistema ele vai construir de forma automática no banco de dados toda essa base de dados geoespacial para um projeto. Então, eu vou fazer aqui os shapes, né? Ele vai processar, vai lá no banco de dados, e ele já fez o recorte automático já. Vocês estão vendo aqui, ó, recorte automático só baseado no exutório. Só baseado no exutório. Aqui eu estou colocando, fazendo edição para a gente ver, destacar aqui a rede de drenagem, destacar as bacias, né, as mini bacias. E aqui já fez o recorte automático. Se a gente ver aqui a tabela de atributos, são os mesmos informações que estão na base da ANA. Então isso todo de forma automática. Então esse recorte e construção do projeto. Agora, para adiantar um pouquinho, eu vou abrir um projeto remoto que já existe, que é dessa bacia, dessa própria bacia aqui. Já vou abrir aqui, ó, vocês estão vendo, já foi recortada, já está aqui. E eu vou fazer a importação daqueles processos que eu acabei de mostrar, que estão na fase de análise técnica. Então eu vou abrir aqui o gerenciador de outorgas. Ele vai abrir aqui a janela, onde nesse caso aqui eu não tenho nenhuma outorga. Então o meu projeto ele está limpo, né? Eu só tenho as bacias. Eu vou adicionar aqui algumas outorgas agora, que já estão lá no banco de dados e que fazem parte dessa bacia. Então através desse importador aqui, ó, importador de novas outorgas. Então ele vai lá no banco de dados, pega todas as outorgas que pertencem a essa área de bacia, lista aqui. Eu vou importar aqui já para esse projeto, eu poderia importar todas, eu vou importar só as duas primeiras, só para que a gente tenha simplicidade na análise técnica aqui. Então já tem duas aqui, ó, importadas, automaticamente já foram plotadas aqui no mapa, ó, os dois pontinhos em função da sua classe de vencimento. Aqui em verde, vencimento maior do que 12 meses, em amarelo entre 6 e 12 meses. Agora eu vou importar uma requisição de outorga. O que é a requisição de outorga? A requisição de outorga não é a outorga ainda, né? Então é o pleito. Então é o pleito, é o analista, ele traz esse pleito, ele chega para esse pleito aqui para o analista, e o analista ele tem que analisar se vai ou não deferir esse pleito de outorgas, para depois ele converter aquela requisição em outorga. Então eu vou aqui importar, vou importar um pleito de outorga, que também, né, já está lá no banco de dados. Aqui eu tenho dois pleitos de outorgas para essa bacia. Eu vou importar o primeiro aqui, que é a usina Suma Uma. Importar só o selecionado. Já importou. A gente está vendo aqui, ó, o pontinho vermelho, que seria
desculpa, pontinho preto, né, pontinho relacionado à requisição que entrou. Então tenho duas outorgas, né, que são vigentes e um processo de requisição. Bom, e a partir daqui eu posso fazer análise técnica. Primeiro eu preciso fazer a simulação dessas outorgas e da requisição no balanço hídrico, é o que eu vou fazer agora. Eu vou abrir uma telinha aqui para fazer a simulação dessas duas primeiras outorgas, simular o impacto delas no balanço e já adicionar essas outorgas aqui no balanço hídrico. Então já simulei, o sistema já fez isso e agora eu vou analisar os resultados aqui. Primeiramente vou mostrar o mapa de comprometimento hídrico, que é o mapa mais clássico, né, onde a gente vê o comprometimento em cada trecho. Então a gente está vendo aqui essas duas outorgas. Então tem em vermelho aqui, quer dizer que eu tenho a demanda superou a disponibilidade. Então um mapazinho de comprometimento hídrico. Aqui também a gente pode ver exatamente, né, a classificação do comprometimento aqui nas legendas. E agora eu vou fazer uma simulação dessa requisição, certo? Para essa requisição já existe essa outorga que está vigente, né, que já está deferida, vigente, e agora entrou esse novo processo de requisição de outorga. Então eu vou fazer uma simulação dessa análise, desse pleito novo de outorga aqui. Então eu vou aqui em simulação, balanço, simulador de outorgas. Ele vai abrir aquele gerenciador de simulação de outorgas e eu vou então só simular essa requisição. Vocês estão vendo aqui, ficou amarelinho, né, que está como status simulado. E agora eu vou analisar aqui, visualizar os resultados dessa nova requisição. O que é que o sistema ele faz? Ele tem esse visualizador. Eu posso então visualizar o impacto dessa requisição aqui que eu estou selecionando. Ele vem e abre então um painel de resultados, né? Com tanto a parte no caso aqui de uma análise de requisição de outorga, ele vai fazer uma análise do pré-impacto, que é a fase onde ainda não existe aquela requisição no balanço, e a fase de pós-impacto, onde já existe o impacto daquela requisição no balanço. Então aqui no pré-impactado, naquele trecho de rio, não existe nenhuma outra outorga captando água, então a gente não vê nenhum comprometimento hídrico, e com aquela requisição, você vê que a requisição, até a demanda é muito superior, né, à disponibilidade hídrica. Então o saldo, que são as barrinhas verdes, né, todos os saldos para todos os meses ficaram negativos. Aqui a gente vê aqui exatamente esses gráficos, né, essa comparação entre disponibilidade e demanda, só que no perfil longitudinal, desde o ponto exatamente, né, da outorga, da requisição de outorga até a foz. Então dá para ver, né, todo esse impacto, tanto na fase pré-impactada como na fase pós-impactada. Depois que a requisição ela entra no balanço, vai ter um comprometimento hídrico elevado exatamente nesse primeiro trecho, né, que é ligado à outorga. Mas o que a gente observa também é que já existe um comprometimento hídrico, né, elevado, mesmo sem ter essa outorga, já um pouquinho a jusante, a gente já vê esse problema. Os trechos impactados, aqui a gente vê os saldos negativos em vermelho. Então, sem a requisição do balanço, a gente já vê problema aqui nesses trechos, né, nesses meses, janeiro, fevereiro, março, setembro, outubro, novembro, dezembro. E depois que a requisição ela entrar no balanço, vai ficar dessa maneira, certo? Então vai ficar mais negativo ainda, mais problemas aqui de balanço. Então o analista ele pode tomar a decisão ou de solicitar uma redução desse pleito de outorga, ou tentar fazer alguma alocação já de água, né, para tentar atender múltiplos usuários. Aqui a gente vê os usuários impactados. Aqui na fase pré-impactada só teria um usuário, né, ligado ao sistema, e no pós-impactado a gente vê o usuário que estava um pouquinho ajusante, também a gente começa a enxergar ele. Então depois que aquela requisição entrar, ela vai impactar esse usuário aqui. Então todos os usuários ficariam relacionados aqui, né, listados aqui nessa tela. E no final a gente pode exportar aqui um relatório. Então eu vou colocar aqui o nome da bacia. Vou botar aqui a bacia do rio Sumaúma. A cidade, aqui Marechal.
Vou colocar aqui uma figurinha aqui que vai no cabeçalho. É o cabeçalho do relatório, o mapa de localização. A gente precisa descrever aqui o relatório de disponibilidade, então vamos colocar aqui relatório de disponibilidade 003/2020, e aí o técnico ele vai decidir aqui se ele vai ou não deferir a outorga, né? Então existe uma tabela de resumo onde os próprios sistemas ele já faz uma análise se ele deve ou não deferir essa outorga aqui na fase de resumo, né? Então ele tem alguns indicadores de suporte à decisão, e aí o técnico ele tem esses indicadores na mão e ele vai decidir se ele vai ou não deferir a outorga. Então ele tem a opção de informar se tem trechos com balanços negativos, nesse caso tem, e qual é a decisão dele, se é de deferir parcialmente ou indeferir. Eu vou colocar aqui indeferido, né, que a gente viu que tem problemas no balanço. Eu vou colocar aqui o nome do arquivo, um parecer final, gerar o relatório. Eu vou abrir aqui o relatório que o sistema gerou automaticamente, né, com as tabelas, o mapa de localização já todo pronto, aquele balanço, né, também as tabelas de balanço, os usuários impactados, a jusante, a conclusão final também gerada automaticamente e final a assinatura. Então esse documento iria direto para o SEI, né? Então o técnico iria assinar e iria colocar lá no SEI de forma direta. Além dessas ferramentas de análise, então a gente viu aqui que eu levei pouco tempo, né, para fazer uma análise técnica de um novo pedido de requisição, de outorga, mas também eu levei pouco tempo também para configurar esse ambiente, né, para desenvolvimento dessa análise técnica. Vocês observaram aí que foi pouquíssimo tempo. O sistema ainda permite fazer a integração com a base do KNAR da ANA. Então essas outorgas aprovadas, já deferidas, né? Então você tem um processo de requisição, ele é convertido depois, a requisição ela é convertida para outorga, depois que sai em diário oficial, né? A gente pode converter aquela requisição para um processo de outorga definitivo com data de validade, data de emissão do parecer, e aí a requisição ela será convertida em outorga, obviamente guardando todas as informações da requisição, e depois a gente tem a integração aqui com a base do KNAR, onde todas as outorgas que foram aprovadas podem ser exportadas para um arquivo do KNAR que vai ser utilizado para importação no sistema do KNAR. Bom, basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu sei que vai ter várias dúvidas, mas assim, não dá para apresentar tudo, né? Eu peço desculpa, muita correria na fala e com relação à apresentação dessas funcionalidades, ferramentas, mas o sistema ele é bem completo, né? E além da parte de balanço das águas, do balanço superficial, subterrâneo e qualidade de água, essa ferramenta tem toda a parte SIG desenvolvida pelo nosso laboratório. Então não vai ser necessário comprar um ArcGIS ou trabalhar com o QGIS. Toda essa ferramenta é livre, essa parte SIG que foi desenvolvida no nosso laboratório com ferramentas, né, também aqui na parte de geoprocessamento, de conversão, análise espacial, ferramentas exclusivas na parte de hidrografia, por exemplo, a parte de pré-processamento, de rede de drenagem, mini bacias. A gente tem ferramentas aqui, o Talden, o IPH Hidro, as otobacias, ferramentas específicas para trabalhar com as otobacias. Então muitas ferramentas aqui exclusivas para hidrologia que, por exemplo, outras ferramentas de SIG não dispõem, né? Principalmente essas aqui que estão associadas a otobacias. Então era isso que eu queria falar. Eu fico à disposição aí para tirar alguma dúvida e agradecer mais uma vez o convite e a disponibilidade de todo mundo a assistir essa apresentação. Um abraço. Bom, pessoal, agora nós vamos ter um período aqui de 15 minutos para perguntas e esclarecimentos, tá?
Também eu queria alertar vocês que nós vamos ter, eu vi que muita gente perguntou se vai ter certificado, a gente vai colocar um link no chat, né, que vocês vão poder se inscrever ali agora no intervalo, quando vier o intervalo, e também no final desse dia, tá?